alegria, estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. Estar aqui na comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, para nós traz-nos uma alegria especial. Glória a Deus. Estamos diante do momento da exposição da palavra de Deus. E põe o óculos para ver os irmãos, tiro o óculos para ler a Bíblia, é uma coisa complicada. Não é fácil, a vida é dura, né? E estamos felizes por esse momento de podermos estar aqui. Vamos agora, por favor, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abrir nossas Bíblias, a autora de São João, o Evangelho. Capítulo 4. São João 4 fala de um encontro de Jesus. É bem conhecido esse texto, cantado nas igrejas, bem conhecido de todos. João 4:1 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, né, e os seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pode tomar assento, queridos. Como nós já mencionamos, esse texto é bastante conhecido dos irmãos, nas igrejas evangélicas. Os irmãos gostam bastante de pregar, né, sobre esse assunto, né? E esses encontros de Jesus com essas pessoas
para mim, assim, são muito maravilhosos, espetaculares. Da outra vez que estivemos aqui, falamos de Jesus indo para a casa de Jairo, tá? Encontrando uma mulher, curando, chegando na casa de Jairo, acabando com aquele espetáculo todo que estava, aquele circo que estava montado ali, maior teatro, né? E Jesus curou ali maravilhosamente. Agora tem mais um encontro aqui que Jesus provocou esse encontro. Com uma mulher samaritana. E é uma coisa bastante interessante. Algumas curiosidades, nós vamos pensar um pouquinho rapidamente nesses minutos finais do culto. Primeiro, nós temos um deslocamento de Jesus, né? E ele se deslocava, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Para chegar na Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria. Não tinha como chegar nesse deslocamento, no caminho passou em Samaria. Só que assim, era plano dele, era plano de Deus, era plano do Senhor já. Né? Até na trajetória Jesus trabalha, né? Até andando no caminho, até indo de um lugar para o outro, o Senhor está trabalhando, está operando, está fazendo maravilhas, está fazendo milagres. E ele parou em um lugar, especificamente um lugar chamado Sicar. E ali tinha uma verdade, um poço, onde aquele poço atendia as pessoas no suprimento de água. E era costumeiro vir ali apanhar água. Hora sexta, era quase a hora sexta, ou seja, devia estar um sol, né? Meio-dia. Devia estar um sol tremendo, sol do meio-dia. E que oportunidade! Oportunidade é um negócio que é bacana demais, né? Jesus criou, ensejou aquela oportunidade. E vejam só, todos os discípulos foram comprar comida. E ele ficou ali no poço. Será que ele ficou ali por acaso? Claro que não. Ficou ali, assentado junto ao poço. Pastor Paulo César Brito fala cansado da viagem. No hino bonito, poesia do pastor Paulo, né? Cansado da viagem, pediu Jesus. Ele parou ali cansado, né? Mas tinha algo maravilhoso, especial, sendo preparado para aquele momento ali, para aquele dia, para aquela ocasião. O lugar era um poço, sabe? Às vezes era uma fonte de água e a gente põe a água. Sabe, Deus, onde é possível encontrar gente, Deus vai estar ali para trabalhar, para operar, para abençoar. Onde for possível encontrar uma pessoa, a prioridade de Jesus era encontrar alguém. Sempre alguém, sempre as pessoas. Até a gente estava falando aqui na vez passada que se Deus fosse o diretor da empresa, a porta estaria sempre aberta para todo mundo poder entrar a hora que precisar. Né? O irmão falou aqui de TI, né? TI, eu sei muito bem como é que é isso. E se lembra, o pessoal lembra de descer o pau mesmo na hora que dá problema. Né? Aí sabe o nome, sabe o ramal, sabe tudo, fulano de tal. É assim mesmo. Mas se Deus fosse o diretor, a porta estaria sempre aberta para as pessoas baterem, trazer suas necessidades, trazer suas angústias, suas aflições, suas interrogações, suas crises existenciais, suas crises pessoais, sabe? Quantas vezes a gente anda numa rotina tão repetitiva, monótona, e carregando essas coisas todas com a gente. E Jesus sabia muito bem das crises das pessoas. E ele começou ali a esperar, então, sozinho, saíram os discípulos para comprar comida.
Mas estava a caminho uma mulher que costumeiramente, previsivelmente, ia ali apanhar água. Apanhar água, simplesmente. E tirar água no poço e levar para suprir as necessidades da sua casa. Porque ninguém vive sem água. São Paulo está passando por uma crise de água e a gente sabe muito bem o que é isso, né? E aquela mulher foi ali para suprir as suas necessidades de água. Chegando ali, ela encontrou um judeu sentado junto ao poço. E já começou a ficar diferente para ela. Ela nunca tinha achado aquele judeu ali sentado. Judeuzão característico, normalzão. Jesus era normal, né? Era normal. A Bíblia dá evidências de que ele aparentemente era um judeu normal. Tem até evidências disso, né? Judas, para entregá-lo, teve que beijá-lo, para discerni-lo dos outros, né? Isaías fala lá, na profecia de 53, que não havia nele parecer nem formosura. Fisicamente, ele era um judeu normal. E tinha um judeu sentado ali junto ao poço. E ela pensou assim: vou pegar a água e vou embora rápido daqui, porque com o judeu a gente não fala mesmo. Vou pegar minha água aqui, saio daqui, e é o seguinte, nem bom dia, nem boa tarde, não quero nem saber. Ele não quer saber de mim e eu não quero saber dele. Ela pensou, né? Não está interessado em mim. Eu também não estou interessado nele. Eu toco a minha vida, ele toca a dele. Só que ela não entendia quem é que estava ali. Ela não podia imaginar quem era aquele judeu que estava ali sentado junto ao poço. Ela não podia imaginar que aquele homem estava ali, era o Senhor, e estava esperando exatamente por ela. Sabe, tem uma coisa que me chama a atenção, é isso. É que Deus não nos vê como mais um na multidão. Deus nos trata como indivíduo que somos. Interessante é que ninguém aqui, nenhum de nós é igual ao outro que está aqui. Todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual aqui, né? Ninguém é igual. Nenhum de nós é igual. E uma coisa que é comum a todos nós, que às vezes algumas pessoas não aceitam, mas que é verdadeiro, é que nós somos todos formados por qualidades e defeitos. Todos nós. Temos qualidades e temos também defeitos. Não são os mesmos, mas temos. Disso nós não conseguimos fugir. Ou tem alguém aqui que é só qualidade? Se tiver, parabéns, eu dou os parabéns aqui a essa pessoa, porque eu sou um que tenho qualidades e tenho os defeitos. Né? E a gente costuma conhecer as qualidades porque a gente convive um curto período de tempo na igreja e o período de tempo é pequeno e a gente vê só as qualidades, que beleza, né? Oh, que bacana e tal, cumprimenta, parabéns, que alegria ter você aqui, que bênção, e vai cada um para a sua casa. Mas aí, né, quem convive mais tempo sabe também, não só das coisas boas, mas das coisas que não são tão boas também. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos trata como indivíduos e conhece muito bem quem somos, sabe totalmente quem somos como pessoa, sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas dificuldades, sabe daquilo que nos inquieta. Deus conhece muito bem as nossas inquietações, nossas perguntas, as quais buscamos respostas para elas. E Deus estava ali, conhecia muito bem e muito profundamente a vida daquela mulher. E ela não podia imaginar o quanto Deus a conhecia e o quanto Deus queria operar e transformar e fazer algo por ela que ninguém poderia fazer. Deus estava ali para fazer por ela e ela ainda não tinha entendido. Quando ela chegou ali e tal, coloca no chão o cântaro, normal. Ela pensou assim, vai ser normalzão, vou pegar aqui minha água e vou embora. Esse judeu para lá, nem saber dele. Vai ser normal, viro as costas e vou embora. E quando ela chegou junto ao poço, perto da hora sexta, na hora do sol, aí veio uma mulher, não sei, tem umas coincidências na Bíblia, né?
Quando Paulo também caiu, o sol estava forte, e veio um clarão do céu tão grande, uma intervenção de Deus na vida dele, e ele se converteu ao Senhor numa hora de sol forte. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas Deus gosta de trabalhar na claridade, não é? Amém, irmão? Deus gosta de coisas claras, Deus gosta de coisas bem claras, bem nítidas, bem inteligíveis, né? Para não ter sombra de dúvida. E aí veio tirar água, seu discípulo tinha ido comprar comida, já dissemos, e disse-lhe Jesus à mulher samaritana, né? O Senhor virou para ela, no versículo 7, a mulher que tinha vindo tirar água, e disse Jesus: mulher, dá-me de beber. Isso aqui eu considero também uma aula de evangelismo pessoal. Esse texto aqui, para mim, é uma das aulas principais da Bíblia sobre evangelização pessoal. Porque quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que buscar é como é que a gente vai quebrar o gelo para começar a falar com aquela pessoa. Como é que eu vou introduzir o assunto? Como é que eu vou me apresentar? Isso aqui eu considero uma das maiores aulas de evangelismo pessoal, isso aqui. Porque isso aqui é altamente pessoal. E tem irmãos, tem pregadores aí, os famosos, gostam muito de multidão, né? Tem gente tem pregador que, devemos ser sinceros, tem irmãos que falam assim: irmão, dá para o irmão pregar na minha igreja? Quantas pessoas? A primeira pergunta: quantas pessoas tem lá? Né? Já imagina assim: vou falar para quantos? Já pensa logo, né, nessa coisa de multidão. Mas eu acho maravilhoso na Bíblia é que o Senhor para no meio de um sol tremendo, num poço, junto em Sicar, esperando por uma mulher para falar com ela. Um dos maiores textos do Evangelho, mais bonitos, São João 3, com Nicodemos, uma pessoa. Então Jesus acaba quebrando aí o protocolo dessa gente que se amarra em multidão, né? Deus é maravilhoso, porque Ele olha as multidões, mas Ele olha cada um individualmente, trata com cada um individualmente. Que interessante saber aqui nessa noite que Deus está tratando comigo e com você individualmente. Quando um lugar se torna muito grande, é comum acontecer a despersonalização, ou seja, cada pessoa que chega lá, chegou mais um. Para Deus não tem essa de chegou mais um. Deus sabe muito bem quem é essa pessoa que está chegando aí. E trata com ela pessoalmente, particularmente. E aquela mulher precisava não de uma intervenção global, de uma intervenção coletiva. Aquela mulher precisava de Deus agindo na sua vida particularmente. Mulher, dá-me de beber. Ela deu um salto da altura desse prédio aqui e falou: o quê? Está maluco? O Senhor é judeu, eu sou de Samaria. E judeu não fala com samaritano. Né? Às vezes isso acontece na nossa vida. Essa experiência que aconteceu com ela, essa atitude dela, de vez em quando isso acontece com a gente, né? Deus está querendo se aproximar de nós. Deus está querendo falar com a gente. Deus está querendo buscar a nossa vida. E a gente fica trancado e preso nas nossas tradições, nas coisas que nós conhecemos do passado, nas coisas que a gente já traz há tantos anos com a gente, coisa que já está batido, cansado já, e a gente fica assim também, não é? Eu sou de Samaria, o Senhor é judeu, então, por favor, keep out. Não, mantenha-se distante. Não é? E Jesus falou: mulher, dá-me de beber. Deus está sempre a fim de quebrar o gelo, de quebrar essa distância do pecador necessitado, caído, mas é aquilo que comumente se chama de fraco abusado. Está quase caindo, se soprar cai, mas é orgulhoso. Né?
Se mantém ali naquela posição. Não, Senhor, por gentileza, o Senhor é judeu, eu sou samaritano. Então deixa eu continuar como eu estou e o Senhor toca a sua vida para lá. Mas Deus está buscando. Quem dá o primeiro passo é Deus. Quem sempre dá um passo é o Senhor. A Bíblia inteira mostra isso. Irmãos, nós só estamos aqui por Deus. Se fosse por minha causa, eu não estaria aqui pelos meus méritos, pela minha capacidade. Se eu tivesse alguma, eu não estaria aqui. Estaria em outro lugar, em outros lugares. Mas Deus, na sua misericórdia, faz com que estejamos aqui. Se Deus não der um passo em nossa direção, irmãos, a gente fica preso, enclausurado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. A gente fica preso ali, amarrado, preso completamente, não sai, não dá um passo, não anda, não levanta a cabeça, não enxerga aquilo que Deus está preparando para nós. Aquela mulher não conseguiu enxergar. Mulher, dá-me de beber. E com a mão vazia, aquilo que mais preocupou ela foi isso. Ele está me pedindo água e não tem... Com a mão vazia, ou seja, ele está falando um negócio mais difícil ainda. O que ele está falando é mais difícil, porque ele está pedindo água. E tem uma coisa, judeu não fala com samaritano, muito menos um judeu vai beber água num copo de samaritano. E vai beber água da minha vasilha que eu trouxe. Que judeu é esse? Ô glória, começa a ficar diferente. Que judeu diferente é esse? Que não só falou comigo, mas quer que eu sirva água para ele. Deus começa a quebrar todos os protocolos imagináveis que a gente possa ter na vida. Quero beber água e quero beber água no seu copo. Quero beber água com a vasilha que você tem. Não tenho a corda, não tenho a vasilha. Eu sei que você é fundo, você vai falar isso, mas, todavia, eu vou beber água com você. Aleluia. Aquela mulher podia elencar uma relação enorme de problemas, de dificuldades, de crises, de pecados. A mulher menos indicada para as pessoas, para os religiosos, era aquela. Não valia nada aquela mulher, a sociedade onde vivia. Valia nada. Prostituta. E quem visse então, de fora, religiosão, né? Judeuzão religioso, assim, olha lá, depois que é filho de Deus, olha lá, conversando com uma mulher daquela, samaritana e prostituta. Será que ele não sabe quem é ela? Será que ele não conhece? Jesus conhece, Jesus sabe. Mas Jesus é aquele médico que não veio para os sãos, médico veio para o doente, né? Tem médico aqui. E tem médico estudando aqui também. Tem meu xará ali, ó, estudando. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vem você. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Deus está querendo que você venha para perto dele como você é. Deus está te chamando nessa noite para você vir como você é. Ele não está preocupado com o teu passado, o que aconteceu na sua vida para trás. Ele não está preocupado onde você mora. Ele não está preocupado se você tem cidadania judia ou não. Não está preocupado se a tua carteira de identidade, de onde que é. Ele não está preocupado se você tem cidadania europeia ou não, se você tem os olhos azuis. Nada disso. Deus está preocupado com o que Ele pode fazer na sua vida a partir de hoje. É isso que Ele quer saber nessa noite. Deus está preocupado com isso. Aquela mulher ainda não tinha entendido. Ainda não tinha percebido isso. E queria contra-argumentar com Jesus, né? Os argumentos dela eram esses, tradicionais. Já fui falar de Jesus para pessoas na rua e dizer assim, olha, minha avó era dessa aqui, religião, meu pai era, minha mãe era, e eu vou morrer nela. Tem gente que fala isso. Ele fica preso à tradição. A mulher de Samaria está presíssima à tradição. Judeu não fala com samaritano e acabou.
Que tradição que nada! Com Deus não tem tradição. Com Deus não tem vida pregressa. Deus quer transformar todos em uma criança. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos levou um tempo para entender isso, mas como é que eu posso fazer isso? Vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não! Nasce de novo agora, eu zero você agora. Sabe um carro com 350 mil rodados? É isso que Jesus faz. Vou transformar você num carro zero. Aleluia. 350 mil, nem sei se aguentam mais esses carros modernos. Aí você aguenta rodar tudo isso. Agora está difícil. Moderno demais, roda pouco, troca logo. Mas é assim que Deus faz. Vou fazer de você uma nova criatura. Aquele que não nascer de novo. Eu perguntar para os irmãos, bebê tem vida pregressa? Nunca, nenhuma. Bebê está começando de novo, começando tudo novo. Tudo é novo para ele. Você não conta a história de um bebê, porque ele não tem história. A história dele está sendo construída. É assim que Deus quer fazer com as nossas vidas. Começar tudo de novo. Costumo dizer que contabilizar fracassos e erros é coisa humana e diabólica até. Né? O diabo fica lutando para contabilizar os fracassos. Tal dia você fez isso. Tal dia do mês tal e do ano tal você fez aquilo. Há 20 anos atrás eu lembro, tá? Que você fez isso, isso e isso. Sabe? Mas Deus fala assim, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Assim é na presença de Deus. Essa mulher ela ia passar por essa experiência, ela precisava entender isso. Jesus queria fazer isso na vida dela. E ela começou a retrucar, começou a lutar contra, começou a tentar dificultar. Como sendo tu judeu me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana. Judeu não fala, não se comunica com os samaritanos. Tinha uma história lá do passado, que os samaritanos não eram considerados judeu puro, né? E judeu era judeu, samaritano, samaritano. E Jesus respondeu para ela, se tu conheceres o dom de Deus, e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aí começa um pouco já a mudar a conversa. Primeiro ele pede água, quebra o gelo, fala de coisas naturais, e agora quando ele percebeu que a mulher não estava entendendo, ele começou a falar, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse que no dia de hoje, meio-dia, você veio apanhar água, você veio simplesmente apanhar água, não é? Mas se você soubesse que hoje eu marquei um encontro com você aqui nesse lugar, hoje é um dia especial, porque não vai ser só apanhar água e ir embora e voltar amanhã novamente, com sede outra vez, precisando de água de novo. Hoje vai ser um dia especial. Você está aqui numa ocasião especial, porque se você imaginasse quem é que está falando com você, é você que pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Deus nos surpreende às vezes. Jesus surpreendeu aquela mulher. Uma mulher cuja expectativa era simplesmente repetitiva. Uma mulher cuja expectativa era apanhar água e ir embora. Sabe, às vezes a gente se acostuma com as previsibilidades. Quer ver um exemplo? Amanhã é segunda-feira, aí fica todo mundo reclamando. Puxa vida, mais uma segunda-feira. Né? Segunda-feira, dia chato. Tem gente que ainda fala assim, que queria pegar quem foi que inventou a segunda-feira. Né? Ou seja, previsibilidade das pessoas, falta de motivação, né? Sem motivo para enfrentar, sem motivo para viver, sem alegria, sem expectativa nenhuma, sem perspectiva de uma novidade. E sim, tinha uma monotonia de um repetitivo dia a mais, uma segunda-feira a mais.
Assim entrou aquela mulher ali, eu venho aqui apanhar água, simplesmente apanhar água, vou pegar a minha água e vou embora. Depois, quando acabar, eu volto outra vez e pego de novo. É repetir as coisas sem nenhuma perspectiva de algo novo, sem nenhuma mudança, sem nenhuma melhora. Meu Deus, viver assim é muito ruim. E aquela mulher estava vivendo assim. Até no dia que, surpreendentemente, Jesus a esperou no poço e falou para ela: até aqui foi tudo repetitivo na sua vida, mas a partir de agora as coisas vão mudar para você. Aleluia. Glória a Deus. Você quer que as coisas mudem na sua vida? Levanta a mão, eu queria tanto também. Você crê que as coisas podem mudar na sua vida? Aleluia. Aleluia. Amanhã não é só uma segunda-feira, não. Amanhã é segunda-feira, mas é um dia que Deus pode nos abençoar poderosamente. É o dia da vitória, é o dia da bênção, é o dia da alegria. É o dia de acontecer algo novo. Não é o dia de apanhar a água que a gente está acostumado a apanhar. É o dia em que Deus pode fazer algo especial na nossa vida. E aleluia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Aí ela mais uma vez respondeu, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens como tirar? O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Aí vem aquela coisa de que muita gente guarda, né? Que guarda como sagrado. Preso no sagrado. Aqui é uma mulher presa no que ela considera sagrado. Porque Jacó bebeu desse poço, e o gado também, o poço é sagrado. Né? O poço é sagrado, e vem esse homem judeu falando de alguma coisa. Aí ela logo desafia, né? Ela vem logo com o desafio. O Senhor é maior que o nosso pai, Jacó? O poço é sagrado. Esse poço aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui bebeu água, o Jacó, ele próprio bebeu água e o gado dele também bebeu. Então o poço é sagrado. Agora, o Senhor, eu não sei. Que água viva é essa que o Senhor está falando? Tem gente que fica preso no passado, na tradição, e coloca aquilo como sagrado e absoluto na vida. E não dá espaço para Deus agir na vida dela. Vive presa naquilo anos e anos e morre agarrado naquilo. Ah, mas isso é sagrado, isso é especial, isso para mim marcou, é marcante e tal. Mas Deus quer fazer algo sobrenatural, algo maior. Mas isso fica limitando. As pessoas ficam limitadas ao passado, ao tradicional. Se tem uma coisa que Deus não tem, é estar preso à tradição. É estar preso a protocolos, não é? Essas coisas não valem muita coisa para Deus. E o Senhor falou para ela: tá bom. Né? Aí segue a conversa. Respondeu-lhe Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí o Senhor colocou as coisas no devido lugar. Olha, o Jacó muito ótimo, o gado dele também, parabéns, foi servo de Deus, né? Andou, temeu o Senhor, mas é o seguinte, isso não faz essa água aí sobrenatural, não. Você vai beber, vai ter sede de novo, vai ter que voltar aqui para beber outra vez. Aleluia, aí começa a diferença, né? Deus começa a fazer a diferença. Então tem uma diferença muito grande entre a água. Por mais que ela tenha uma história bacana aí, do seu passado, de a quem pertenceu e tudo mais, ela é simplesmente uma água normal. Você vai beber e vai ter sede novamente. Agora, se você experimentar da água que eu estou falando, que eu posso dar, você nunca mais terá sede. Porque ela vai jorrar de você uma fonte que brota para a vida eterna. Glória a Deus. Água viva, água, fonte de água para a vida eterna.
Água, 70% do corpo é água, né? Aproximadamente. E a água que não pode fazer nada mais do que manter-nos vivos. Água que chega uma hora cedo ou tarde, perto ou longe, para uns e para outros diferente, mas teremos que enfrentar o fim da vida. E essa água não poderá fazer nada, muito embora sejamos compostos na maioria de água, na maior parte da nossa composição química. Água, apesar de todos os metais mais absurdos que nós temos, né, do corpo, nós somos um apanhado de coisas químicas que a gente olha assim e fala assim, meu Deus do céu, quem sou eu? Quem somos nós? Para Deus olhar para nós e falar assim, esse monte de metais e água, simplesmente água, Deus olha para nós e sopra sobre nós o Espírito Santo e faz de nós alguma coisa interessante. Porque nós somos um apanhado de coisas completamente perecíveis. E aquela água não pode fazer nada. Mas Jesus começou a falar para ela, a água que eu lhe der, ela faz jorrar para a vida eterna. Então as coisas começam a mudar. Para a vida eterna. Essa água aí, por mais que tenha sido de Jacó a propriedade, por mais que tenha sido que você considere sagrado, não poderá fazer nada. Você vai tomar, vai ter sede, vai ser uma rotina de apanhar, beber, até você morrer. Mas a água que você beber de mim, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que fala contigo, o dom de Deus, você vai ter a água que salta para a vida eterna. Vida eterna. Tem gente querendo inventar tudo para viver mais. Longevidade é uma coisa que interessa muito, né? Nunca se fez tanto por longevidade quanto agora. É cada pílula que faz, não é? Se inventa a pílula de todo jeito para ficar mais jovem, e faz cirurgia, e faz não sei o quê, e vai para a academia. É uma luta tão grande, não é? Não que a gente seja contra a atividade física, de maneira nenhuma. Mas é uma luta tão grande por longevidade, não é? É o culto ao corpo, inclusive, a sociedade atual prega o culto ao corpo. O saradão, que se fala muito por aí, né? E sarado, e daqui, barriga chapada, que não sei o quê. É tanquinho, né? Esses termos aí viraram corriqueiros. As pessoas estão buscando longevidade. Jesus está falando de longevidade. Se beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque vai jogar em você uma fonte que salta para a vida eterna. Oh, aleluia. Melhor do que qualquer pílula e mais eficiente do que qualquer academia é entregar a vida para Jesus, para viver eternamente, uma fonte que salta para a vida eterna. Louvado seja Deus. E ela disse, Senhor, ela sem entender ainda no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água. Eu estou afinzona dessa água, que eu não volto mais aqui. Me dá dessa água aí, que eu não volto mais aqui. Meio-dia, um sol desse, com esse cântaro pesado. O Senhor está falando de uma água que eu vou beber, não vou ter sede mais. Ah, me interessa. Aleluia. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que tirá-la. Aí o Senhor falou assim, com essa daí não tem jeito não, ela não vai entender mesmo. Aí o Senhor virou para ela e abriu o jogo, no versículo 16. Mulher, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Aí quebrou o gelo, aí acabou. Aí a conversa ganhou outro tom. Jesus teve que mudar de tom com ela, porque ela não entendeu. Às vezes é muito difícil entender as coisas de Deus, não é? Nicodemos não entendeu, muitas vezes as pessoas humanamente não dá para entender. Aí o Senhor falou assim, então tá, eu vou entrar agora na sua vida, eu vou provar para você quem é que está falando com você. Para você até agora é um judeu comum que está falando de água, só que a partir de agora vai mudar a conversa, eu vou dizer para você e você vai entender quem é que está falando com você. Vai lá, pega o teu marido e vem cá. Aleluia. Aí ela respondeu, mas Senhor, não tem marido. Pronto.
né? Não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Disseste com verdade. Aí ela deve ter dado um salto maior ainda que esse prédio, né? Ele é profeta. Ele é profeta. Ele não é um judeu comum. Então, Jesus estava dizendo ali naquele momento que para ela, que não importava o que ela fazia, 5 maridos, já teve 5 e o que tem não é, o que você tem atualmente não é o teu marido. Ou seja, era uma mulher que socialmente não valia muita coisa não. Chegando ali no poço, era uma mulher comum. Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. Não é? Desprezada, humilhada, sofrida, cheia de experiências fracassadas com pessoas. Tinha fracassado já 5 vezes. Já estava na 5ª experiência. Né? Tiveste 5, né? Então já seria o 6º. Verdade, obrigado. E gente que está acumulando desilusão e fracasso na vida, era aquela mulher. Mal reputada pelas pessoas, má consigo mesmo. Era uma mulher que se sentia mal, porque tudo dava errado na vida dela. Ninguém gostava dela. Mas Jesus esperou para conversar com ela naquele dia. Jesus queria mudar a vida daquela mulher naquele dia. Jesus queria dizer para ela que ele não estava contabilizando todos os fracassos pregressos da vida dela, mas que estava interessado em transformar a vida dela. E quando Deus fala assim, vai lá, traz o teu marido e vem cá, Jesus está dizendo o seguinte, Deus se interessa pela família. Deus se interessa por manter a família. Deus se interessa por manter o casamento. Vai lá, busca o teu marido e vem. Busca lá. Eu quero transformar você, mas quero transformar a tua casa também. Eu quero transformar a sua vida completamente. Eu quero que você entre na sua casa hoje diferente de como você saiu. Vai lá, traz o teu marido aqui. E a vida dela era tão difícil. E ela não podia entender isso. Ela não podia alcançar esse raciocínio. Então, o Senhor, e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, surpresa, pois nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus disse à mulher, mulher, crê-me, que a hora vem, e que neste monte, nem é neste monte, nem em Jerusalém que adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse, eu sou, eu que falo contigo. Quero terminar dizendo da surpresa que Deus preparou para aquela mulher e da surpresa que Ele pode preparar para nós. E das surpresas que Ele tem preparado para nós na nossa vida. Ela saiu para apanhar água, encontrou o Messias. Será que tem alguma coisa a ver? Será que é perto, pelo menos, uma coisa da outra? Ela saiu para apanhar água, simplesmente água que ela apanhava todo dia. Encontrou o Messias.
Meu Deus, queria tanto sair amanhã, encontrar alguma coisa diferente daquilo que eu encontro todo dia. Amém, irmão? Amanhã, quem sabe? Deus tem preparado algo diferente do corriqueiro e do previsível para a gente. A mulher que sai para apanhar água, ordinariamente pegar água, mas estava preparado para ela algo muito especial. E ela não podia entender. Quando eu sei que quando o Messias vier, ela conhecia a profecia. Quando ele vier, ele vai falar tudo. Ela disse, e ele virou para ela e falou, sou eu que falo contigo. Você está diante dele agora. Você está diante do Messias. Nessa noite, vai ser feito um convite aqui. Se tem alguém aqui que está acostumado a uma vida previsível, cansativa, monótona, repetitiva, Deus está aqui nesta noite para abrir o espectro da sua vida, da sua visão. Você que não consegue ver mais nada além daquilo que é totalmente previsível e cansativo. Você deve estar cansado de ouvir as pessoas dizerem assim, amanhã vai ser mais um dia. Vai ser igualzinho aos outros. Vai ser tão difícil. Eu vou enfrentar todas as dificuldades que eu estou acostumado. Ninguém vai me ajudar. Ninguém se interessa por mim. Foi isso que aquela mulher saiu de casa pensando. Minha vida é pecaminosa. Minha história não é boa. Eu não tenho honra da minha história. Meus fracassos são imensos e são repetitivos. As pessoas não se interessam por mim. A sociedade não me valoriza. Eu simplesmente vou apanhar a minha água, vou voltar para casa e vou seguir com a minha vidinha. Mas naquele dia, para surpresa dela, o Senhor estava lá, esperando por ela, e mudou completamente a vida daquela mulher. Ela abandonou o cântaro e entrou pela cidade gritando e dizendo, venham comigo, eu encontrei alguém que contou toda a minha vida, porventura não é esse o Cristo? A mulher saiu evangelizando e um evangelismo eficiente, que diz o texto que muita gente creu no Senhor a partir do testemunho daquela mulher. Essa noite, quem sabe, Deus tem preparado para você isso. Quem sabe? Meu Deus, mais um dia, mais uma semana, e tudo igual, nada muda, não acontece nada de bom, não acontece nada de melhor. Eu preciso mudar por dentro. Aquela mulher precisava mudar por dentro primeiro. Externamente ela era horrível, porque a vida dela era horrível. Era uma vida que elencava só coisas ruins, só experiências fracassadas. Maridos, experiências fracassadas. Já era o sexto. Mas naquele dia, Jesus colocou um basta naquela vida de fracassos dela. E a convidou para uma nova vida. E ela recebeu essa nova vida. Que a transformação, quando acontece por dentro, é assim. No interior daquela mulher aconteceu a transformação. Rios de água viva fluirão do seu interior. Gente que tem Deus, você conhece logo pelo que sai de dentro dela. Você não conhece a pessoa que tem Deus pela gravata, pelo paletó, não adianta, não é assim. Você conhece que a pessoa tem Deus é pelo que sai de dentro dela. Rios de água viva fluirão no seu interior. Gente que não tem Deus, você conhece logo também. Só sai palavrão, reclamação, murmúria, não é? Aquela coisa toda, xingamento, se maldizendo de tudo. Gente que não tem Deus é assim. Mas Jesus fez uma proposta para aquela mulher. Até agora você foi assim. Sua vida é um fracasso, eu sei disso. Você é um fracasso, mulher. Ninguém gosta de você. Você não dá certo com os maridos que arruma. Mas a partir de hoje, eu vou colocar no seu interior uma coisa que vai fazer com que a sua vida dê certo. Rios de água viva vão fluir de dentro de você. Aleluia.
estava aqui hoje de manhã? Fala aqui, estamos estudando Daniel. Daniel sobressaía lá no meio dos dirigentes todos. Ele sobressaía e a resposta era uma só. Em Daniel havia um espírito muito excelente. Aleluia. Essa que Deus coloca na gente. Deus quer colocar na sua vida hoje um espírito muito excelente. Rios de água viva no seu interior. Rios de água viva. Vão sair rios de água viva. As pessoas que chegarem perto de você a partir de agora vão notar a diferença. Quem chegou perto daquela mulher viu que agora era uma outra mulher. Ela não dava certo com o marido, não dava certo com ninguém. Era uma mulher amarga, azeda, difícil, porque faltava o que Jesus queria colocar no interior dela. Rios de água viva, rio que salta para a vida eterna. Pensa bem nessa noite, querido. O que está saindo de dentro de você? Rio de água viva? Se está saindo, amém. Se não está saindo, é hora de encontrar com Jesus e sair daqui com rios de água vivas fluindo no seu interior. Chega da monotonia de apanhar água meio-dia com sol quente. Jesus está falando para ela: eu vou te dar uma água muito melhor. A partir de agora a sua vida vai ser outra com a água que você beber. Bebe da água nessa noite. Bebe da água de Deus. Bebe da água sagrada nesta noite, em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui que não encontrou com Jesus ainda, faça isso nesta noite. Experimente sair daqui com o interior jorrando uma água que salta para a vida eterna. Água viva, e todo mundo vai perceber isso na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.